quais são as funções aí, né, do carboidrato? Então, a principal é a nossa reserva energética. Primeiro lugar que a gente recorre quando precisa de energia, glicogênio. Glicogênio hepático, que regula basicamente a energia corporal entre as refeições. Estou precisando de açúcar no sangue. Vou produzir glucagon, cortisol, e eu vou começar a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Então, eu vou lá no fígado, começo a quebrar o glicogênio e soltar açúcar para o sangue para eu ter energia. Tá? Poupador de proteínas. Se eu tenho carboidrato suficiente, eu não preciso fazer catabolismo muscular. E eu poupo proteína. Então aí é uma outra inteligência de usar carboidrato na dieta. Não perder músculo. Poupar proteína. E é a única fonte para o cérebro. O cérebro não vive de outra coisa. Não adianta mandar aminoácido para o cérebro que não funciona. Oi? E nem gordura. A gente até consegue fazer o uso do corpo cetônico, mas fica burro. Porque ele é um pouco tóxico. Então, fonte de carboidrato, vocês estão cansados de saber, arroz, batata, feijão, aveia. Qual a principal diferença entre as fontes? Vai ser a proporção entre amido ou açúcar e fibra. Né? Então, se eu quero ter mais saciedade, eu vou comer mais carboidrato fibroso, porque a digestão é mais lenta, ocupa mais espaço, sem ter caloria. Então, por exemplo, no último Olímpia que eu fui, eu achei no supermercado lá nos Estados Unidos, uns Rapidez grandão assim, ó, que tinha 5 gramas de carbo por panquequinha. Porque o carbo dele era todo fibra. Então é um carbo que você mastiga, sacia, enche o estômago, e não rende nada. Não tem quase nada de caloria. Igual aquele... Estados Unidos ele é bom ou para você ficar obeso ou para você fazer dieta. Porque tem opção de tudo. Né? Então eles têm muitas opções assim. Tem aquele macarrão lá, Kojak, uma coisa assim, né? Konjac, que ele é muito mais fibra do que carboidrato. Então num prato enorme, baixa a caloria. Então se eu estou passando fome, começo a apelar para fibra. É zero carbo. Então eu começo a apelar para a fibra. Por quê? Porque vai me dar saciedade, ocupa espaço e quando eu vou fazer a digestão, não sobra nada. Não absorvo aquele açúcar. Porque ele está com ligações beta-glicosídicas que eu não tenho enzima para quebrar. Tá? Em contrapartida, vamos falar do open agora, em off. Eu preciso comer. Eu não aguento mais comer. Eu vou fugir de fibra. Vou pegar farinha de arroz. Eu usei muito fécula de mandioca, que não tinha essas farinhas de arroz. É um negócio meio ruim de gosto. Mas, pozinho branco ali, sem nada de fibra, fácil de bater a quantidade de carbo, sem ocupar espaço e com tempo de esvaziamento gástrico rápido. Então, para o cara que é open, ele vai apelar para essas coisas. Então, arroz tem que ser polido. Não pode ter nada de fibra. Tem que ser um arroz branco. Agora, se a pessoa está passando fome, eu vou para o integral, que vai atrasar a minha digestão e eu vou sentir mais saciado. Então não existe certo e errado. Existem momentos diferentes, objetivos diferentes. Hoje em dia está comum o doce de leite, né? Isso é um negócio que eu comecei a usar uns 5, 6 anos atrás e aí os caras me xingavam, todo mundo xingava. Doce de leite, lixo na dieta. Lixo da onde? O cara tem 120 quilos. A marmita do cara é 900 gramas de mandioca, que era o cruz quando eu estava preparando ele. O metabolismo mais acelerado que eu já vi na minha vida. A gente foi subindo 6, 7, 8, 9 mil calorias. O cara não subia o peso. Comia, suava, derretia. Termogênese do caralho. Tipo, grande parte do que ele estava mastigando, ele estava gastando só de fazer digestão. Então... no começo não foi de boa. A gente foi aumentando. E aí, chegou uma época que era assim, eram três sólidas de 950 gramas de mandioca. Então era pirex, né? Só que aí o que eu fazia? Eu jogava a proteína da dieta no chão.
que é em off. Em off eu não estou perdendo músculo. Eu não preciso de um efeito anticatabólico, porque está superávit calórico o dia inteiro. Insulina lá no céu o dia inteiro. Então era 950 gramas de aipim com 100, 150 de proteína. E aí eu intercalava com as refeições doces. Então era banana amassada com doce de leite, com farinha de aveia, mucilon, eu gosto de colocar, dá um gostinho ali, e um wheyzinho. Então a gente ficava alternando nessas alternativas. Qual carbo líquido? Uso muito. Então, para atleta pesado, você começa a colocar. Tá, chegou num ponto que as refeições ali estão confortáveis. Vamos dizer que o cara está falando assim, ó, até 400 gramas de arroz eu como de boa. Preciso aumentar. O que nós vamos fazer? Posso começar a colocar um copo de suco de uva por refeição. Por que a gente escolhe a uva? Por causa do resveratrol. Você já aproveita um efeito cardioprotetor ali, né? É um suco que tem muito açúcar. Então, em 200 ml de suco de uva, você vai ter 35 gramas de carbo. Então, baita de uma alternativa. Ah, mas de manhã eu prefiro laranja. Tá bom. Então, põe o suco de laranja. E aí você começa a usar suco. Hoje em dia, quando eu já estou usando, o cara está confortável com a refeição, eu já estou usando suco em todas. Vou apelar para quê? Eu falo, cara, você gosta de farinha na comida? Já coloco 50 gramas de farinha de mandioca ali, que já aumenta um monte o carbo se aumentar o volume. Em 50 gramas de farinha de mandioca, eu vou ter 40 gramas de carbo. Ao invés de eu colocar aí mais 180 gramas de arroz. Né? Então vai fugindo para essas alternativas para o cara não aumentar o volume do prato. Oi? Açaí é uma boa, mas aí já depende também do bolso. Né? Então a gente vai colocando o que adapta ali para aquela fase. Agora, caminho inverso. Esse cara vai começar a entrar em cutting. As primeiras coisas que eu vou tirar vai ser o suco, a farinha, não vou mexer no volume do prato. Senão o cara vai perder muita fome. E outra, já tirei vamos dizer, o supérfluo, né? Tô só com arroz agora. E tá na hora de baixar a caloria. Eu costumo trocar a fonte. Então o cara tá lá com um arroz que eu tô considerando que é 30% carbo. Aí eu vou pegar e falar, ó, vamos trocar para batata inglesa e manter o mesmo peso, para deixar o volume de prato. Então, tá, ao invés de 400 de arroz, vamos trocar para 400 de batata. Pronto. O cara não vai passar fome assim. O volume está igual. Então, a gente vai trocando a fonte de acordo com a necessidade. Né? Aí, chegou numa fase dessa, eu já vou enfiar a aveia no cara. A aveia dá parece um cimento, né? Dá aquela sentada. Trocou para aveia, eu preciso baixar mais. Eu vou para o farelo de aveia, que tem mais fibra.